Amém. Glória a Deus. Uma bênção. Durante os louvores, Pércio, as que eu conhecia, né? Foi uma bênção estar louvando junto, porque eu gosto muito dessas músicas antigas, essas músicas de adoração mesmo, né? Adoração, exaltação ao Senhor. Música que adora somente a Deus e não dá muita importância para o eu, né? Tem muita música hoje, infelizmente, né? Dentro das igrejas, que às vezes dá mais exaltação a si próprio do que a Deus, né? Então, realmente é uma bênção. E glória a Deus por essa recordar um pouco, né? Esses louvores. Eu voltei hoje, eu estava um tempo de férias. Fiquei 18 dias lá no Nordeste, em Maceió. Depois fui para São Vicente, no Rio Grande do Norte. Passei por Campina Grande, na Paraíba. E estou voltando hoje. Estou muito alegre de estar podendo revê-los aqui, né? Foi um tempo muito abençoado lá, um tempo de, igual eu pude compartilhar com alguns, um tempo de descanso, alegria, de conhecer lugares novos. E também um tempo onde eu pude ter oportunidade de, junto com uma galera de 23 estados do Brasil, mais de 220 pessoas lá reunidas, né, fazer um impacto numa cidade, um impacto missionário numa cidade chamada São Vicente, no Rio Grande do Norte, uma cidade a uns 200 quilômetros mais ou menos de Natal, que é a capital. E nessa cidade de 6 mil habitantes, uma cidade bem carente, com bastante escassez de água, uma cidade com um índice alto até de pobreza, nós podemos lá durante 10 dias estar levando o evangelho de modo bem intenso, né, na vida daquelas pessoas lá. Tive a honra de estar numa equipe lá de construção. Em 10 dias eu tive a oportunidade de estar construindo, ajudando a construir uma igreja que, ao mesmo tempo que será uma igreja, também será um centro comunitário ali, onde atenderá a sociedade com palestras para jovens, adolescentes, crianças, mulheres. Um centro comunitário para atender a sociedade ali. E também um centro, é claro, né, evangelístico, cultico. Então, tive a oportunidade de estar participando dessa equipe, ralar um pouco lá em todas as áreas, né, de pedreiro, servente, pintor, de tudo lá, de tudo um pouco. Mas foi uma alegria gigantesca poder ajudar a levantar cada tijolo ali de um lugar onde eu sei que, com certeza, muitas pessoas ali conhecerão Jesus, terão a vida transformada. Então, é uma honra muito grande. E eu queria antes, né, falar alguns dados bem rápidos aqui dessa viagem missionária que eu pude participar, junto com o Maicon em Cabruna, né, também. Maicon, pastor aqui da nossa igreja, está em missão lá. E lá foi um tempo muito bom, porque, para vocês terem noção, foram 481 casas visitadas. Isso só que o pessoal anotou e marcou cada casa que visitou. A cidade tem 6 mil habitantes, então 481 casas são muitas casas, né? Se a gente colocar cada casa tem 4, 5 pessoas, já vai dar aí mais ou menos uns 3 mil, quase 3 mil pessoas aí. Então, isso só do pessoal da visita, né? Fora as outras equipes que teve, que também alcançou outras pessoas, né? Como a que eu estava, de construção, tinha a equipe de crianças também. Então, a gente pôde estar visitando lá 400. Isso, a equipe da saúde também, exatamente, muito bem lembrado. 481 casas visitadas, 212 atendimentos médicos, né? A equipe da saúde fez lá. Mais alguns dados aqui que eu queria falar também. 80 crianças atendidas, um encontro com casais, 36 casais, inclusive esse encontro de casais que teve lá, foi o Maicon, né, o pastor Maicon, que teve a oportunidade de estar falando lá para os casais lá da cidade, teve uma repercussão muito boa na cidade, né? Pra vocês terem noção, algumas dezenas de casais se reconciliaram, né? Vários perdões foram liberados, né, entre famílias, casais e as demais áreas, né, demais pessoas. 439 pessoas dedicaram as suas vidas a Jesus lá, né? Então, 63 curas informadas, né, da população, as que eles informaram para a gente,
63 pessoas, né, informaram que foram curadas nesse tempo que a gente passou por lá. Então, realmente foi uma bênção, realmente, né, grandes coisas o Senhor fez ali, né? A gente visitou também os sítios ali em redor, no sertão mesmo, né? E agora o pessoal, a missão que eu fui e participei, que é a missão Atos 29, eles estão com o objetivo de construir, estão levantando recursos, construir um poço artesiano lá para atender a sociedade, porque eles têm muita escassez de água lá. Então, um poço para ser construído é um valor de R$10.000, e quem constrói esse poço, eles revendem a água, né? Eles pegam a água, né? Mas eles revendem para a população. Isso é normal acontecer, não vejo um problema nisso, mas o nosso objetivo lá em construir esse poço, né, da missão que eu participei, é para que a população tenha água gratuitamente, né? Eles possam ir até o local do poço e pegar a água que eles necessitam, né? Então, a gente está com esse objetivo, né? Eles estão levantando esse recurso. Então, realmente, um legado, né, foi deixado ali, naquela cidade ali, né? Muitas pessoas foram alcançadas, transformadas, foram curadas, né? Tiveram a vida reconciliada, a vida corrigida ali diante de Deus e reconciliou com a família. Então, fiquei muito contente de participar. Ano que vem vai ter mais um, né, projeto desse, e estendo o convite para vocês, quem puder, né, participar, é uma bênção mesmo. Eu sempre gostei, gente, de participar de viagem missionária. Já fui acho que umas 2 conversas no Amazonas e na Bahia, né, e foi realmente também coisa extraordinária que o Senhor fez através de nós lá. E então essa é uma das bênçãos que eu queria falar com vocês aqui hoje. E a palavra que eu quero trazer aqui para vocês é uma palavra que eu vim meditando sobre ela, é uma palavra bem rápida, mas que eu tenho certeza, se o Senhor falar o coração de vocês, ela com certeza pode gerar muitos frutos, pode gerar frutos no meu, no seu coração. Então eu vou fazer uma oração rápida aqui, que Deus esteja presente entre nós. Eu acredito que Ele já está. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse dia, Senhor, por essa noite, por poder estar reunido aqui. Eu peço que o Senhor venha falar conosco agora, Pai, através da Tua palavra, que é tão viva e eficaz. Que ela venha, Senhor, como uma espada de 2 gumes mesmo, Pai, e penetre o nosso coração. E venha, Senhor, cortar o nosso coração, cortar tudo aquilo, Pai, que às vezes desagrada, que às vezes nos deixa afastado de Ti, igual o Pérez falou, seja a comodidade, seja às vezes o orgulho, seja o que for, Pai. Que a Sua palavra seja eficaz para que ela venha e raspe o nosso coração, e o nosso coração fique mais alvo do que a neve, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar com vocês aqui, está em um livro, que é o livro que foi escrito por aquele que é considerado um dos homens mais sábios. Se não, né, na verdade ele é considerado o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Aqueles que gostam de estudar a Bíblia, talvez já sabem quem eu estou falando, que é Salomão. Ele é considerado, né, o homem mais sábio que já pisou aqui nessa terra. E ele escreveu alguns livros que estão no Antigo Testamento. Salomão foi um dos reis de Israel, e um dos livros que ele escreveu, que ele deixa vários conselhos de sabedoria, foi o livro de Provérbios. Ele é uma riqueza muito grande, esse livro de Provérbios, que traz muitos ensinamentos para a nossa vida, em relação a eu, como me relacionar com o Senhor, como buscá-lo, né? Ele traz a sabedoria, traz o conselho que o temor do Senhor é o melhor caminho, é a melhor coisa que a gente pode fazer, que é temer a Deus. Então ele fala muito sobre isso. E eu queria ver com vocês algumas coisas que está contida nesse livro, que podem falar o nosso coração hoje, podem trilhar, endireitar, orientar os nossos caminhos. Então, convido vocês para abrir lá em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 em diante.
Amém? Posso ler? Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. O 5, como eu li, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Queria começar por esse versículo. Normalmente nós temos a tendência de confiar mais em nós mesmos do que em Deus. Às vezes a verdade é essa. Às vezes a gente acredita que os nossos conceitos, as nossas experiências, aquilo que a gente acha que sabe, aquilo que a gente acha que já conhece, normalmente essas coisas nos levam a pensar em deixar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus mostra para nós. Às vezes a gente acaba escolhendo trilhar os nossos próprios caminhos, confiar nos nossos próprios caminhos, em nós mesmos, do que no próprio Deus. Então, uma das coisas que mais acontecem conosco é geralmente isso. É achar que pelo nosso entendimento, pela nossa própria força, pela nossa própria confiança, nós podemos trilhar e seguir caminhos na nossa vida. Mas o livro aqui, que é o livro de maior sabedoria que tem aqui na palavra, nos dá um conselho totalmente ao contrário desse, que é o conselho para a gente justamente ir na confiança em Deus. Confiar mais no Senhor do que em nós mesmos. Confiança em Deus pode parecer simples, mas às vezes é um desafio grande que a gente tem para trilhar. Às vezes a gente acha que confiar em Deus é simplesmente seguir, às vezes, só os mandamentos, às vezes as práticas religiosas, mas confiar em Deus vai muito mais além do que isso. Confiar em Deus está ligado tanto nas grandes como nas pequenas coisas da nossa vida. Seja elas em todas as áreas que a gente está inserido, que a gente está vivendo, confiar em Deus, esse é o chamado da palavra. É isso que esse livro, várias vezes aqui, nos exorta, para que a gente deixe de se apoiar, de se inclinar, de querer somente fazer aquilo que nós achamos que é o melhor, mas passar a fazer aquilo que o Senhor, que o nosso Deus tem para a gente. Esse é o caminho de confiança. Esse é o caminho de nos colocarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, nas mãos do nosso Pai. Porque o nosso Pai, Ele só vai querer o melhor para nós. Nosso Pai, o nosso Senhor, Ele tem os melhores caminhos para nós. Os caminhos de Deus, diz a palavra em um outro lugar, diz que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. São maiores do que a gente pode até imaginar ou pensar. Então, o que Deus tem para nós, meus irmãos, sempre será o melhor. Sempre nos colocará no melhor caminho que a gente pode andar, que é o caminho que Ele tem preparado, separado para nós. Mas para que a gente possa viver assim, a gente precisa dar um passo de confiança em Deus. Foi esse passo que Moisés deu lá para atravessar o mar. Ele, diante do mar ali, e atrás dele o exército de Faraó, ele não tinha saída aos olhos humanos. Ele não poderia nem voltar, porque ele seria pego. E se ele fosse pego, por ele ter tentado fugir, o povo sofreria muito mais por ter tentado fugir. E se ele tentasse atravessar o mar, aos olhos humanos, ele iria morrer. Mas, o que Deus falou, estende o cajado. Deus chamou para a confiança. Se ele pensasse aqui em seu próprio entendimento, como diz o texto, e não se apoia em seu próprio entendimento, se ele se apoiasse no entendimento dele, ele ia falar, não, Deus, isso é impossível de acontecer. Eu não vou conseguir atravessar o mar.
Onde já se viu o mar abrir? Isso não existe, né? Mas num chamado que Deus falou com ele, e Deus falou: estenda, confie, acredite. Isso ele fez, e com isso ele encontrou o melhor caminho que ele poderia trilhar ali no momento. Ele obteve sucesso no que ele fez, porque ele confiou em Deus. Então, esse é um chamado que nós temos sempre. Parar de pensar, de confiar em nosso próprio entendimento somente, mas dar total crédito, total entrega de coração àquilo que Deus nos chama. Esse é o nosso chamado, a confiar. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não é só um pouquinho, não é só de todo o nosso entendimento. Jesus fala, né? Ame ao Senhor teu Deus de toda a sua fé, de todo o seu amor, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E então, é de todo o nosso ser. Não é só um pouquinho, não é só uma parte. É o coração inteiro. É todas as partes, todas as áreas. Tudo que for preciso, faça em confiança em Deus. Esse sempre será a melhor atitude. Esse é o conselho de sabedoria que a gente tem. Além desse, o texto continua: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Em tudo que nós formos fazermos, irmãos, nós temos que fazer tendo o nosso Deus em mente. Reconhecendo em cada área da nossa vida, reconhecendo a Deus como o nosso orientador, como o nosso protetor, como o nosso Senhor, como aquele que nos guarda e nos guia. Em tudo, temos que reconhecer que Ele está à frente, que Ele está cuidando, que Ele está no controle de tudo. Temos que reconhecê-lo, temos que colocá-lo em tudo que a gente for fazer, em cada ato, em cada atitude, em cada pensamento, em cada coisa, em cada palavra que saia da nossa boca, possa sair, em cada ato que nossas mãos, nosso corpo expressar, possa ser em reconhecimento ao Senhor, tendo Ele em mente, fazendo tudo para a glória dEle. Paulo diz isso: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Então, em tudo, todos os nossos caminhos, nós temos que reconhecer, nós temos que colocar Deus à frente, deixar com que Ele cuide, deixar tudo nas mãos dEle, deixar com que Ele oriente e faça conforme a vontade dEle. Em quais áreas? São todas da nossa vida. Na nossa casa, se na nossa convivência com os nossos familiares, se a gente colocar Deus para que seja ali o cabeça da nossa família, da nossa casa, com toda certeza, diz o texto aqui, né? O texto diz: Ele endireitará as suas veredas, Ele endireitará as suas passagens, os seus caminhos. Então, se em tudo, na convivência familiar, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na convivência com amigos, se tudo nós tivermos Deus ali como o Senhor, tendo Ele, fazendo tudo para a glória dEle, sabendo com que Ele tem total interesse ali em nossa vida, em os nossos queridos, tem planos para nós e para as pessoas que mais amamos, com toda certeza nossos caminhos serão caminhos de paz, caminhos de alegria. Nossa família, que às vezes pode estar caminhando mal, com toda certeza ela pode se endireitar. Às vezes um relacionamento que está indo por água abaixo, se a gente começar, se cada um de nós começar a colocar Deus à frente, colocá-lo Ele em mente, fazer tudo ali para a glória dEle, com toda certeza Ele vai endireitar esse relacionamento. Ele vai conduzir tudo isso e Ele vai levar nós para os caminhos, para veredas de vida, para caminhos de alegria, caminhos de paz, caminhos de amor. Então, em tudo nós temos que fazer para a glória do Senhor, colocando Ele como o cabeça de tudo,
Jesus é, né? Jesus, a palavra diz, que ele é o cabeça da igreja, que ele é o cabeça do corpo. Nós somos os membros desse corpo. E Jesus, como sendo o cabeça, então ele, lógico, sempre será, deve ser sempre o mais importante. A gente tem que reconhecer que ele, Jesus Cristo, o nosso Pai, o nosso Deus, ele sempre será o mais importante de tudo. Ele sempre deve vir à frente. É ele que deve sempre guiar e conduzir os nossos corações, as nossas vidas. Então, o chamado de sabedoria, segundo, é esse: reconhecer o Senhor em tudo que fizermos. Fazer tudo junto com Ele. Tudo que você for fazer, antes de você fazer, peça orientação de Deus. Ore a Deus antes de você fazer. Vai tomar uma decisão difícil. Antes de você tomar essa decisão, no seu coração você ora ali: Senhor, me dê sabedoria, me dê direção, me dê luz aqui, o que eu devo fazer? Vai dirigir? Antes de você dirigir, fala: Senhor, protege, guarda esse carro, cuide, me livre dos perigos desse trânsito. Não é? Em tudo que formos fazer, seja no simples, às vezes até fazer uma comida, né? Preparar uma comida: Senhor, eu quero que o Senhor me use aqui para fazer essa comida. Que o Senhor guarde tudo isso aqui. Com toda certeza, Deus, ele vai estar endireitando, cuidando, mostrando para você sempre o melhor. Sempre vai estar protegendo, sempre será o melhor o que Deus tem para você. Em terceiro lugar, no 7, diz o seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Igual eu falei, esse livro aqui de Provérbios, várias vezes tem a frase sobre tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o início da sabedoria. Para sermos sábios, precisamos sempre ter temor ao Senhor. Para obtermos essa sabedoria toda, temos que ser tementes a Deus, temos que buscá-lo, temos que ter comunhão com Ele, temos que alimentar uma vida de espiritualidade, uma vida de oração, uma vida de busca, de entrega ao Senhor, uma vida de leitura da palavra. Temos que temê-lo, buscá-lo, reconhecer a grandeza dele diante das nossas vidas e temer ele sempre, dia após dia. Tem mais um escritor que diz sobre sabedoria, e ele é Tiago. O livro de Tiago vai falar. Lá no livro de Tiago, não precisa abrir não, vai dizer também sobre sabedoria. Tiago 1, não precisa abrir, diz o seguinte, Tiago 1:5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, o livro aqui diz bem claro também sobre a sabedoria, mas para tê-la é preciso primeiro ter temor, primeiro ter busca, igual ele diz aqui, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, o caminho para que a gente encontre essa sabedoria, e a gente viva nos caminhos do Senhor, nesse temor, nessa vida que Deus tem para nós, é necessário que a gente tenha uma vida de busca, uma vida de temor. Se a gente tiver essa vida de temor, essa vida de busca, com toda certeza a gente vai deixar de lado os caminhos maus que às vezes nós andamos. O texto diz, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Às vezes a gente se acha sábio bastante, igual diz o 5 também, né? Para a gente não confiar no nosso próprio entendimento. E às vezes a gente se achando assim, às vezes a gente nos percebe andando por caminhos tortuosos, caminhos longes dos caminhos de Deus. Mas se a gente tiver o temor do Senhor, alimentar o temor do Senhor através de uma vida de
de comunhão com Ele, com toda certeza a gente vai a gente vai começar a evitar esses caminhos maus. A gente precisa evitar esses caminhos maus. Esse é o conselho de sabedoria. Evite o caminho mau. E para evitar o caminho mau, uma das formas que vai mais lhe ajudar, às vezes a gente não consegue, né, evitar sair dos caminhos maus. Mas a melhor forma para que a gente consiga a vitória, para que a gente consiga evitar esses caminhos maus, é ser temente ao Senhor. É ser temente a Deus. É buscá-lo com intensidade, buscá-lo com sinceridade, buscá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Buscando assim, a gente vai ter forças para que a gente deixe de lado esses caminhos maus que às vezes a gente anda, que às vezes a gente passa, né? E dessa forma, a gente vai andar sempre nos caminhos que Deus tem para nós, que Ele preparou para cada um de nós, desde antes, eu acredito, de nós nascermos. Jeremias, por exemplo, né, o profeta Jeremias, diz lá no livro de Jeremias que Deus já havia o separado antes, ainda no ventre da mãe dele. Deus já o havia chamado. Mesmo antes dele nascer, né? Deus já o havia chamado. Então, Deus, mesmo antes de vocês nascer, antes de nós nascermos, já tinha um plano preparado para cada um de nós. Mas a gente às vezes não pode estar vivendo nesse plano. Às vezes a gente está fora desse plano. E às vezes a gente está sofrendo, magoado, está abatido, está triste, está perdido, porque às vezes a gente não está vivendo nesse plano que Deus de antemão já separou para você, que é muito melhor do que você pode imaginar, que é bom, que é perfeito, que é agradável, como diz Paulo aos Romanos. Então, a forma para que a gente evite esses caminhos, a gente tenha força para evitá-los e andar no melhor caminho, na melhor vida que Deus tem para nós, é a gente sendo temente ao Senhor. Se você confiar só em você, em seu próprio conceito, deixando de lado o temor e o conhecimento de Deus, você acabará se vendo em caminhos maus. Você não viverá o melhor de Deus para você. Então, o caminho para que a gente viva o melhor de Deus para nós, que Deus preparou para nós, que sempre será o melhor, sempre fará com que você encontre vida, e vida plena, vida em abundância, vida ali cheia do Espírito Santo. O caminho é o temor e o conhecimento de Deus. É deixar de lado, às vezes, as nossas próprias ideias, aquilo que a gente acha que é o melhor, que é o certo, deixar, às vezes, as nossas inclinações dos nossos corações, que às vezes se inclina contra Deus, contra a vontade de Deus, e com todo o nosso ser, de modo totalmente aberto e humilde ao Senhor, nos colocarmos nos caminhos dele, nos colocarmos em temor. E com toda certeza a gente vai andar naquilo que ele tem para nós. A gente vai viver aquilo que ele tem para nós. Meus irmãos, é o melhor viver o que Deus tem para nós. Não tem coisa melhor, né? Igual o Pérez falou desse primeiro amor. A gente tem aquele encontro com Deus, aquele encontro com Jesus que muda a nossa vida. E a gente sente a presença de Deus ali, como se fosse igual Moisés falou, face a face, né? A gente sente Deus, parece que ele está ali, cheio, vivo, queimando dentro de nós. Essa é uma das melhores coisas que tem. Ali viver em intimidade com Deus. Sentir Ele falando com a gente ser amigo dele, conversando com Ele, né? Face a face, tendo essa intimidade nossa com o nosso Pai. E isso que é o que Deus tem preparado, separado para nós, a gente pode viver isso. Às vezes a gente acha que a gente viveu esse primeiro amor, né? Mas passou, agora eu não vivo mais assim, né? Mas não, o texto lá em Apocalipse diz o seguinte, reconheça na onde você caiu e volte ao primeiro amor. Tem um texto que diz isso.